Juventude Católica, paz e unção por parte do Espírito Santo. Eu sou Marquinhos, do Ministério Adoradores, e junto com o Portal Jovem nós queremos responder as suas perguntas. E queremos que você nos envie essas perguntas. Pode ser de fé, de moral da igreja, das Sagradas Escrituras, da tradição. Nós estamos aqui para sanar as suas dúvidas e juntos possamos anunciar o nome de Jesus. Vamos aí com a pergunta que o nosso irmão Heré vai estar nos enviando. O que são os feiticeiros do faraó, aqueles conjuradores que conjuravam serpentes? De onde vinha esse poder deles? Bom, Heré, valeu pela pergunta. Um pouquinho difícil, mas dá pra gente responder. Convido você a pegar em Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Diz bem assim: Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, esses fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. Costumo dizer no nosso grupo de jovens que Deus cria e Satanás copia. Podemos até brincar dizendo que o diabo é um verdadeiro made in China, porque ele gosta de copiar tudo aquilo que é obra de Deus. Para quê? Para nos enganar e endurecer o nosso coração. Moisés se apresenta para o faraó para mostrar que era o próprio Deus quem pedia a libertação do seu povo. E o faraó então, ele chama vários magos, vários feiticeiros, sacerdotes dos templos dos deuses do Egito, para que fizessem as mesmas mágicas. E fazem. O difícil é que fazem acontecer. Mas, como nós vemos nesse texto, a serpente de Arão, ela engole as duas serpentes dos sacerdotes do faraó, mostrando que a glória de Deus é maior do que qualquer cópia. Talvez você possa se preocupar agora, jovem, dizendo: nossa, mas será que o diabo tem tanto poder assim? Quero dizer para você que existe um texto muito lindo, capítulo 2 da primeira carta de São João, que diz: jovens, eu vos escrevo, pois já vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em ti. Então, não se preocupe, não se desespere, porque você já venceu o maligno e a palavra de Deus já está em você. Abraços. Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá, Heré, pergunta aí. Bom, gostaria de saber se os mortos só foram para o céu após a morte de Jesus e a ressurreição. Outra questão difícil, Heré. Essa dá um pouquinho de pano para manga, mas é aquilo que nós rezamos na oração do creio todos os dias na missa, que Cristo desceu à mansão dos mortos. Nessa pesquisa que eu fiz, eu achei um texto muito lindo, do século IV da igreja, de uma antiga homilia feita no Sábado Santo, a grande celebração do Sábado Santo. Esse texto que foi escrito somente 400 anos após a ressurreição de Jesus. Nesse texto, que se encontra aí, para quem quiser procurar, na Liturgia das Horas, é a segunda leitura do ofício das leituras, diz que quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ali ele encontrou Adão e o convidou para entrar no paraíso. É um texto muito bonito da tradição da igreja, que diz que quando Jesus desceu, ele levou consigo o instrumento da salvação, que é a cruz. Claro, tudo isso numa visão muito espiritual, mas um texto muito lindo. Heré, para que toda a boa nova da ressurreição pudesse ser anunciada em todos os tempos, o Catecismo da Igreja nos ensina, nos parágrafos 632 aos 635 e 38, nos ensina que, para que essa boa nova pudesse ser para todos os povos, de todos os tempos, Jesus então desceu ao lugar dos mortos, à mansão dos mortos. E ali ele anunciou a boa nova da ressurreição, de que ele havia vencido. E ali então ele retirou aqueles homens e mulheres que eram justos segundo Deus, justos segundo a palavra de Deus. Foi aí então que, a partir daquele momento, o céu estava aberto para mim e para você. O Senhor então escancarou as portas da eternidade para aqueles que decidiram viver a justiça. Tem um texto da primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Meu querido, a ressurreição de Cristo traz boas novas para mim e para você. Um abraço.
pessoal, vamos então para a terceira e última pergunta. Nosso irmão Heré. Vai, Heré, solta a pergunta de novo aí. Bom, gostaria de saber quem é a necromante que conversou com Saul. Não é pecado consultar os mortos? É possível consultar os mortos? Bom, Heré, valeu pela pergunta. Primeiro, vamos falar um pouco aí do rei Saul. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus para guiar o povo de Israel. Saul, então, ele foi ungido pelo profeta Samuel para guiar todas as tribos de Israel. Só que no decurso do caminho, o rei Saul tornou-se infiel ao Senhor, começou a fazer atrocidades contra o povo e desviar dos mandamentos da lei de Deus. Foi aí então que Samuel, como profeta, advertiu diversas vezes ao rei Saul. Saul se fez surdo à vontade de Deus. Foi então que Samuel, após a sua morte, o rei Saul, continuando com a sua vida errada, perto aí já de perder uma guerra com os filisteus, ele decide procurar uma necromante. Necromante é os médios de hoje em dia, que nós temos aí, ouvimos falar em diversos centros espíritas. Mas aí então Saul encontra um grave problema para a vida dele. Pois além das suas infidelidades e apesar das suas infidelidades, ele acrescenta mais um pecado à sua vida. Esse pecado de buscar necromancia. A igreja nos ensina através da palavra de Deus de que é pecado consultar os mortos. Mas aí entramos numa questão. Por que isso aconteceu? É possível? Talvez nós podemos encarar de que até uma suposta vontade de Deus para que pudesse alertar o rei Saul dos erros que ele estava cometendo. Se você pegar no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 10, versículo 13, diz bem assim: Saul morreu por causa da infidelidade pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Resumindo, meu querido, não mexa com o que você não conhece. Aí entra a grande questão dos nossos jovens com brincadeira de copo, compasso. Não mexa com isso. Faça aquilo que você conhece. Lembre-se que Saul procurou Samuel para ouvir coisas boas, e o que ele ouviu foi somente maldições. Ao invés de fazer isso, meu querido, reza o terço, vai na missa, procura ler a palavra de Deus, que é a melhor coisa. Um abraço, fique na paz do Senhor.